Pai do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que prazer o Senhor nos dá de ouvir a voz dos irmãos, de ouvir num simples a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, porque estarmos reunidos entre homens e mulheres que confessam ao nome do nosso Senhor Jesus, irmãos. É um privilégio inenarrável estarmos aqui, aparentemente algo simples, cada um na sua casa, sentados na sua sala ou na sua cozinha, com um aparelho, ouvindo um aparente culto, mais um culto, mas sabemos que não é algo simples. Sabemos que o Senhor se faz presente. Sabemos que está sendo ministrada a palavra que é viva e que é eficaz. E, portanto, ela penetra, como diz no livro de Hebreus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos capacita, ela nos revigora, ela faz com que venhamos a permanecer o ânimo, o movimento e continuarmos assim peregrinando nessa terra, para que não venhamos a perder este movimento, este ânimo diante do Senhor e necessário para que sejamos vitoriosos mediante a operação do Espírito Santo de Deus e continuarmos nesse processo contínuo de santificação, de separação, de edificação no conhecimento que nos transforma verdadeiramente, que é o conhecimento de Sua palavra. Louvado seja Deus, irmãos. E o Senhor me trazia ao longo desta semana uma passagem que gosto muito, em Mateus capítulo 4. Nesse episódio tão famoso, tão conhecido, mas tão pouco esmiuçado, porque sabemos que o tesouro, ele é escondido. E é necessário cavar, para que o Espírito Santo então possa abrir os nossos olhos, nos revelar a Sua palavra, irmãos, e gerar a transformação necessária, nos trazendo assim comunhão, conhecimento, intimidade com o Senhor, com o que está em Sua palavra oculto aos olhos naturais, mas que o Senhor tem ministrado. Esse episódio de Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás. Falava até com as irmãs aqui que está de certa forma conectado com esse episódio que o irmão trouxe em Atos capítulo 12, onde Pedro estava aprisionado. Satanás, ele tenta, ele prepara os seus ardis, os seus laços a todo momento. Dessa vez, ele se achegou ao Senhor, e não é diferente comigo e contigo até os dias de hoje, para nos tentar, para semear o joio no meio do trigo, para entorpecer o nosso entendimento com dúvidas, com fermentações, com incredulidades, com tristezas, com amarguras, com memórias do passado, seja qual for a artimanha. Ele, como um passarinheiro que está no mundo desde que o mundo é mundo, ele prepara, ele personaliza a seta, o dardo inflamado, como vai dizer em Salmos 91. Por isso o versículo diz: a tua palavra, ela é escudo e broquel. Ela é o que nos protege contra as tentações, as seduções, as artilharias do inimigo, irmãos. E muitas das vezes, desapercebidos, não temos o sentimento necessário da grandeza, da seriedade e da realidade que é esta batalha. Essa batalha, ela é a maior batalha, irmãos, que existe na minha e na tua vida. Uma batalha que acontece aqui dentro da nossa mente, que acontece no terreno do nosso coração. Não é à toa que Provérbios 4:23 vai dizer: sobretudo,
o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E vemos que Jesus, no versículo 1 deste capítulo 4 de Mateus, vai dizer que ele foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o Senhor falava comigo, é mistério. O ser forjado é mistério. É necessário sermos forjados pela mão do próprio Senhor. É necessário passarmos por um teste. Vemos que isso é um princípio, irmãos. Na própria vida, tudo há um teste. Você quer pegar uma carteira de motorista, há um teste. Você já entra na pequena infância dentro de um colégio e para atravessar bimestre após bimestre, ano após ano, somos sempre testados para ver o grau de conhecimento. E o Senhor testa o grau da nossa intimidade, da nossa comunhão. Ele testa aonde está o nosso coração. Como diz em Deuteronômio 8, estive contigo por todo este deserto, e te deixei ter fome, e te provei, para saber o que havia no teu coração, se me negarias ou não. Louvado seja o Senhor. E o Senhor falava assim comigo em minha mente, ao mastigar este mistério que se discorre por estes 11 versículos, nessa primeira parte do capítulo 4, o Senhor falava assim: provar para aprovar e então começar. Vou repetir para você, irmão: provar para aprovar e então começar. Em 1 Pedro, vou aqui abrir brevemente, capítulo 1, ali a partir do 6, lendo rapidamente, vai dizer: ainda agora importa, sendo necessário, é necessário, irmãos, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro estava sendo provado dentro daquela prisão. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam sendo provados diante da afronta de Nabucodonosor ao ameaçá-los, diante daquela ameaça, diante daquela acusação, que iriam ser jogados dentro daquela fornalha. E ao permanecerem firmes, a fornalha foi acesa 7 vezes mais. E sabemos que muitas das vezes essa fornalha da vida, ela aquece, ela esquenta mais e mais, tentando roubar aquilo que já nos foi dado, irmãos, nesta peregrinação a qual já iniciamos. Mas sabemos que o Senhor nos exorta a sermos sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, para que esta coroa não seja roubada de nossas mãos. E foi necessário, porque vemos que o próprio Senhor foi conduzido pelo Senhor. Me recordo até de Davi falando aquele salmo: o meu Senhor sentou ao lado do meu Senhor. Louvado seja Deus. E vemos que ele jejuou, e o Senhor falava comigo: o jejum foi a preparação para tal batalha, mas o combate da batalha foi com a palavra. Temos vários mistérios aqui, irmãos, para ser percorrido, mas em resumo, ao final do tempo, vemos que o Senhor teve fome depois de 40 dias e 40 noites, e não foi à toa que este passarinheiro, personalizando a sua tentação, ele apontou para a necessidade da fome. Ele sabe qual é a tua e a minha necessidade. Ele sabe aonde pega o teu coração. Ele sabe aonde você já está com fome, num ponto quase sem mais aguentar. E ele dispara o dardo corretamente direcionado. Se não estivermos com as armaduras de Efésios 6, irmãos, seremos atingidos, abalados. Efésios capítulo 6 vai dizer: louvado seja Deus. Tomai, portanto, tomai a armadura de Deus, para toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
É necessário termos a firmeza que o Senhor aqui nos mostra, irmãos, diante das setas de Satanás. E o primeiro dardo foi lançado na necessidade, já apontando e acusando a identidade do Senhor. Se tu és filho de Deus, assim Satanás tenta, irmãos, gerar dúvidas quanto à nossa caminhada com o Senhor, quanto à capacidade do nosso Senhor de fazer ou de nos responder ou de nos dar esta solução ou aquela outra a qual o nosso coração necessita. E o Senhor respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou uma cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, novamente apontando a identidade, tentando confundir ao Senhor em meio às suas trevas, porque não teria como ele atingir a mente do verbo encarnado, mas assim ele faz até os dias de hoje, irmãos, contra eu e contra você. Se tu és filho, por que tu tá desse jeito? Se tu és filho, por que tu tá passando por isso? O teu Deus te abandonou. Se tu és filho, por que tanta tristeza, tanta dor? Mas ele não sabe que é o Senhor nos forjando, porque mais um poucochinho de tempo, como vai dizer em Hebreus 10, e o que há de vir virá e não tardará. Mas se eu recuar, a alma do Senhor não tem prazer naquele que recua. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas do que permanecem diante de tantas acusações, como o Senhor fez nesse deserto. E o Senhor ainda foi tentado no final, aonde Satanás ofereceu os reinos e a glória. Ele tenta oprimir por um lado e ele tenta seduzir pelo outro lado, irmãos. Tudo isso te darei se diante de mim se prostrares e me adorares. E o Senhor disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Então o diabo deixou a ele. Resisti ao diabo, irmãos, não importa o que tu esteja passando. Então os anjos chegaram e serviram ao Senhor. Provar para aprovar e então começar. Devemos estar ligados nessa palavra. Tem o Senhor nos provado, para que sejamos então aprovados e assim venhamos a começar, irmãos, um movimento sobrenatural verdadeiramente em nossas vidas. Muitas almas estão descendo à sepultura sem a salvação. Há uma necessidade tremenda e terrível para estarmos aptos a intercedermos como a igreja intercedeu a Pedro. E grande foi o milagre, o anjo desceu, abriu aquela porta, abriu aquela prisão. E aonde está, irmãos, esta prisão que tu tens vivido, não importa qual estejam sendo as prisões ao teu redor, sabemos que o Senhor, Ele é o Deus do sobrenatural, que vemos, portanto, a permanecer firme, irmãos, para vencer esta luta, e então recebermos a vitória das mãos do próprio Senhor. Louvado seja Deus, eu agradeço assim a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Essa palavra possa ter te abençoado. Louvado seja Deus.